Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. A minha oração é que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, especialmente ao reverendo Elton e a sua família, neste momento de recuperação da sua saúde. Nossa oração sempre é em favor da melhor condição dos irmãos, da sua vida espiritual e também material. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com os irmãos, embora nessa circunstância de saúde do seu anjo, do seu pastor. Que Deus a todos os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? E vai ser na passagem de Marcos, no capítulo de número 5, versículos 35 em diante. Marcos 5, 35 em diante. Fala da ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir ou dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava a menina. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Senhor, abençoe o nosso coração, para que a tua palavra, sempre abençoadora, possa nos abençoar nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus, a tua bênção para a nossa vida. Amém. Não temas, crê somente. Você sabia que esta expressão não temas ou não temais, não tenham medo, está na Bíblia por 365 vezes? É uma vez para cada dia de nossa vida durante o ano. Não temais, não temas. No caso aqui, não temas. Apenas creia, ou não temas, crê somente. Meus irmãos, esta expressão foi usada pelo Senhor Jesus nesse episódio de extrema dor. E neste domingo do Dia dos Pais, nós temos uma passagem que um pai vai a Jesus com o coração sofrido, porque ele está a ponto de perder a sua paternidade ou a noção da felicidade que há quando nós podemos nos relacionar como pais e filhos, haja vista que sua filhinha Dorcas havia falecido praticamente, estava morta, e ele vai procurar o Senhor Jesus. Procurar o Senhor Jesus porque a situação era extremamente difícil para ele, como seria para qualquer um de nós que somos pais, que somos mães também. Mas a palavra que Jesus diz a ele é extremamente consoladora. Não temas, Jairo, apenas creia, não temas, crê somente. Por que como filhos de Deus, por que como crentes do Senhor Jesus, nas circunstâncias mais difíceis e extremas, nós não devemos entregar os pontos, não podemos de qualquer modo deixar de crer que o Senhor está cuidando de nós e nos abençoará? A primeira razão é exatamente porque o Senhor está presente. Deus está conosco, meus irmãos. Em todo o tempo o Senhor Jesus está na nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi a sua promessa bendita que nós temos experimentado certamente na nossa existência. Porque o Senhor está presente, não devemos temer, devemos crer. Na hora da tempestade, quando os discípulos, ali em Marcos 4, 35, 41, passagem um pouquinho antes aqui desta, nós vamos encontrar os discípulos como que desesperados, como que achando que iam se afogar, pois que parecia que o barco iria sossobrar. Mas o Senhor Jesus, quando eles sacudindo dizem: Senhor, tu não te preocupas que nós morramos? Não se te dá que morramos? Como diz o hino que nós conhecemos, o sossegai. O Senhor Jesus vai dizer:
não temam, não temais. E ele vai repreender o mar, vai repreender o vento. Não temam, porque eu estou presente. Também quando os discípulos no caminho de Emaús estão desanimados pela morte do Senhor Jesus, incrédulos quanto à sua ressurreição, achando que o seu projeto de vida tinha ido por água abaixo, eis que, como diz João no capítulo 21, aparece aquele homem maravilhoso, aquele homem cuja presença fazia-lhes arder o coração, e vai fazer com que eles em seguida ouçam essa bênção dizendo: não temam, não temam, creiam. Também na hora da saudade e da dor, como foi o caso da aldeia de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, quando o rapaz havia morrido, Lázaro, ali sofrimento, ali as dores do luto, ali uma certa desesperança, ali incertezas quanto a como seria a vida daquelas irmãs sem a presença do homem da casa. Mas é naquele momento que o Senhor Jesus, numa hora de saudade, na hora em que a dor aperta o coração, que o Senhor Jesus aparece e vai dizer: não temam, creiam, não temam. O Senhor Jesus está presente, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Ele chega a ungir a nossa cabeça com óleo, de maneira que o nosso cálice transborda, meus irmãos. E é certo que, porque o Senhor Jesus está conosco, a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso, nós devemos crer na presença desse divino companheiro, esse companheiro que é Deus na nossa caminhada, na nossa jornada, e na certeza da sua presença abençoadora, podemos e devemos continuar nas horas incertas da vida, com esperança, com fé, olhando para a frente. Não temas, crê somente, em primeiro lugar, porque o Senhor está presente. Mas não somente isso. Como aconteceu com Jairo, o pai de Dorcas ali, porque nem tudo estava perdido. Quando Deus está em nossa vida, meus irmãos, as coisas não se perdem e não se dissipam de uma vez ou facilmente, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É Deus soberano, o Senhor do que é feito, como nós cantamos no hino, no Inário Novo Cântico. Então, não temamos, creiamos somente, porque nem tudo está perdido. Aos olhos do amigo de Jairo, como nós lemos aqui, no versículo 35, quando ele vai procurar o Senhor Jesus, os amigos vão dizer: olha, por que incomodas o mestre? Por que você está... A sua filha está morta. Para, isso não vai resolver nada. Deixa isso para lá. Mas não, aos olhos daquele homem de fé, nem tudo estava perdido, porque ele ouvira falar de Jesus. Porque alguém, como é dever da igreja, pregar o Deus verdadeiro e todo-poderoso, o Deus El Shaddai, havia falado de Jesus. E Jairo crera que Jesus poderia fazer todas as coisas e, naquele momento muito particular, ressuscitar a sua filha. Embora aos olhos do amigo de Jairo fosse tudo inútil, era inútil estar incomodando o Senhor, ele creu, ele cria que o Senhor Jesus poderia fazer uma grande obra. Do ponto de vista humano, não havia mais esperança, porque a morte para muitos é o fim. Todos nós, irmãos, de um modo um tanto semelhante, já chegamos a situações extremas na nossa saúde, nas nossas emoções, nas nossas finanças, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos problemas. Às vezes parece até que nós estamos no fundo do poço. Moisés viveu essa experiência ali, junto ao Mar Vermelho. Montanhas elevadíssimas de um lado, inescaláveis. Do outro, deserto. Atrás, deserto, um pedaço de deserto, mas também o Egito e Faraó e os seus cavalarianos que vinham enfurecidos. À frente, o Mar Vermelho. Mas havia uma esperança. Era preciso crer. E quando Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche, eis que Moisés imputou ao Senhor veracidade e poder e caminhou. E mal os seus pés tocaram as águas do Mar Vermelho, as águas se abriram, como nós sabemos. Irmãos, e quando isso acontece, o Senhor Jesus diz, diante das dificuldades da nossa vida:
ainda há esperança. Não tenham medo. Confiai no Senhor. Confia em mim. Nós devemos confiar no Senhor Jesus. Ora, como é importante que num tempo de tantas dúvidas, de tanta inquietação, de tanta, me perdoe a expressão, fajutice religiosa por aí, dos vendilhões de soluções negociadas, das práticas muitas vezes pagãs que deixam de submeter as nossas vidas com os seus percalços e dificuldades a um Deus que é soberano, a um Deus que é o Deus verdadeiro, ao Deus que é o Deus que pode de fato conduzir todas as coisas pela palavra do seu poder, mas também para um fim proveitoso e maravilhoso, visto que a sua bondade é maravilhosa e verdadeira, visto que a sua verdade dura para sempre e visto que o seu amor, sobretudo, por nós foi demonstrado na cruz do Calvário quando nós éramos pecadores e Jesus morreu pelos nossos pecados. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, no capítulo 8, 32, vai fazer aquela pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos daria com ele todas as coisas? Ah, como devemos confiar no nosso Deus, na certeza de que o fim não chegou, nem tudo está perdido quando as coisas parecem estar absolutamente distantes de uma solução. Precisamos, meus irmãos, confiar no nosso Deus que nos tem trazido até aqui. Como temos dito, não temas, crê somente, porque o Senhor Deus está presente. O hino diz: Jesus está conosco sempre. Assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante. Eis que ele já venceu. Mas também não temas, crê somente, porque nem tudo está perdido. Onde há Deus, onde há sua bendita luz, onde há sua bendita presença, a vida está presente, a bênção do Senhor está para sempre e nós devemos continuar firmes nesse Deus que nos trouxe até aqui. A palavra Ebenezer diz exatamente isto: até aqui nos ajudou o Senhor. E isso quer dizer que nós vimos até aqui precisando de ajuda. Nós não poderíamos ter vindo até aqui, como daquela vez quando o nosso irmão Moisés, patriarca, está com o povo de Deus no deserto, as coisas estão difíceis, rumo à terra prometida, rumo a Canaã, e estão tão difíceis as coisas como são as da nossa existência, mesmo sendo filhos de Deus e cuidados por Deus, que ele chega a dizer: ó Senhor, se tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E vem a bendita ação de Deus, provando que ele estava ali, estava cuidando do seu povo, estava guiando o seu povo, estava cumprindo o seu propósito para que eles pudessem ser mais felizes na terra em que manariam leite e mel. Porque quando Deus está conosco, quando nós estamos dentro da sua vontade e submetidos a essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ah, meus amados irmãos, nem tudo está perdido. Por isso, creiamos e não temamos o que nos pode fazer o homem, o que nos pode trazer este mundo tenebroso, porque Deus tem cuidado dos seus filhos. Mas, por fim, meus amados irmãos, nós devemos não temer e crer, apenas crer no nosso Deus. Cada vez mais crermos no Senhor, porque o Senhor está para vir. Em Caná da Galileia, na festa de casamento, o melhor veio depois. Não é diferente da nossa vida. Nós estamos numa luta, nós estamos numa vida de salvos, é verdade, já com bênçãos na igreja, mas com muitas dificuldades em muitos momentos. Mas as alegrias que nós temos recebido, o que nós temos experimentado até hoje, certamente estão ainda bem distantes daquilo que nós teremos um dia, quando estivermos com o noivo, nós que somos a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, reunidos para cumprir o propósito que o Senhor Deus, o Conselho da Trindade, nos tempos imemoriais, definiu para a menina dos olhos de Deus, a igreja resgatada na cruz do Calvário. O melhor está para vir. Não temamos, meus irmãos, mas creiamos. Depois dos dias sombrios e noites frias do Calvário, veio a gloriosa ressurreição na vida de Jesus. Desprezo de muitos, afastamento dos seus discípulos que o temiam, mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos, venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória do nosso Salvador,
E é por isso que nós não podemos temer a morte, é por isso que nós não podemos temer a doença, embora nós não queiramos e soframos com elas, como é o caso desta pandemia pela qual estamos passando agora e que já tem vitimado fatalmente irmãos nossos, conhecidos nossos, mas pela graça de Deus também, muitos têm sido salvos e curados, como temos certeza é o caso da Nira, do Mateus, do nosso querido Elton e de outros irmãos também. Então, irmãos, o Senhor está para vir e Ele voltará. E essa perspectiva da volta de Jesus, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade, livres do medo, já resgatados, livres da morte, livres da dor, Ele enxugando dos nossos olhos toda a lágrima, Ele tirando da nossa garganta o nó que faz com que nós queiramos às vezes chorar, que nós queiramos às vezes entregar os pontos. Ah, não podemos fazer isso, porque o Senhor está para voltar. E a perspectiva da volta de Jesus tem que ser para a igreja, tem que ser para mim, começando em mim, mas também em você, o motivo para que nós continuemos firmes nesses dias da nossa peregrinação neste mundo, meus irmãos, mas na certeza de que sobre nós já nasceu o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, que um dia veio, viveu sem pecado, morreu na cruz como pecador, para pagar as minhas culpas, para pagar as culpas de todos aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e os fez filhos por meio do seu unigênito Filho, que é o Senhor Jesus. E um dia Ele subiu ao céu, depois da morte e ressurreição, para que voltasse, e ao voltar nos levará para estar com Ele mesmo, para que onde Ele está, estejamos nós também, como Ele prometeu lá no Evangelho de João, meus irmãos, capítulo 14. Ora, não podemos temer, não temais, não temais, crede somente, não temas tu, crê somente no Senhor Jesus, porque Ele está presente. Se você não tem percebido a presença de Jesus em sua vida, é momento de você fazer isto, porque certamente o Senhor Jesus tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado daqueles a quem Deus lhe deu como herança, aqueles que foram comprados na cruz do Calvário pelo sangue precioso. Por isso que Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A certeza de que nós estamos em Cristo precisa sempre, sobretudo em dias difíceis, em dias em que as nossas forças parecem estar se esvaindo. Isto precisa fortalecer o nosso coração, para que nós sejamos crentes vitoriosos, irmãos, para que sejamos crentes produtivos, para que nós sejamos crentes proclamadores da verdade de Deus, neste mundo que precisa de luz, que precisa de graça, que precisa de amor, que precisa de alimento, que precisa de norte, de guia seguro, em tantos desvios que têm aparecido no meio da humanidade. Então, que nós possamos ficar firmes no nosso Deus. Como Jairo, que creu e crendo recebeu a bênção, pois que Jesus foi à casa de Jairo. E chegando lá, quando todos pranteavam, todos estavam numa espécie de velório, eis que chega o Senhor da vida, o vencedor da morte, e leva a vida àquela menina, e diz: Talita, levanta, e ela se levantou, e eles comeram, e eles se alegraram, porque é assim que Jesus faz. Quando Ele entra na vida de alguém, Ele traz vida, Ele redime da morte, Ele tira do atoleiro, Ele põe um anel no dedo, Ele dá uma roupa nova, Ele perfuma a pessoa e a pessoa passa a ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ah, meus irmãos, que essa palavra neste dia esteja em nosso coração, para que nós possamos, como Jairo, não temer, mas crer somente, porque a presença de Jesus é motivo suficiente para isso. Porque, meus irmãos, nem tudo está perdido. E tudo tem remédio, tudo tem solução, tudo tem cura. Quando Jesus Cristo, o nosso Deus, rede vivo e eterno, e Senhor também, está presente e o seu poder é aplicado às circunstâncias. E por fim, por causa dessa perspectiva bendita, essa esperança certa que a Igreja de Cristo tem, que um dia o Senhor Jesus voltará. Tomara que, ao voltar, encontre a mim e a ti firme em suas promessas. Concluindo, meus amados irmãos, Jesus transformou aquele ambiente triste da casa de Jairo em festa e alegria.
Saiba que isso pode acontecer com você e com a sua casa e com a Igreja da Bela Vista em cada coração, desde que nós estejamos olhando para Jesus com confiança, com submissão e em adoração plena. Que o Senhor vos abençoe. Em nome disso, Senhor Jesus, é que eu oro. Amém. Ó Deus, abençoa os nossos corações. Abençoa o nosso coração para que possamos cumprir a Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus servos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Cura os enfermos, Senhor. Revigora os que estão enfraquecidos na fé. E que em todas as coisas, os nossos amados irmãos sejam mais que vencedores. É em nome de Jesus que nós oramos agora e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Cuidem-se bem e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.